Opa! Seguinte, hoje é provocação. É uma aula provocativa, é isso que eu quero fazer. Vamos falar de arrendamento? Poxa, professor, arrendamento? Eu quero complicar mais. O arrendamento, a gente vai falar de CPC 06. Ah, não, professor, meu Deus, CPCs, isso é tão assim, faculdade. Tá bom, tudo bem, então. Vamos falar então de arrendamento, que está no CPC 06, mas vamos tentar analisar o seguinte: um aluguel de um imóvel pode ser considerado como um arrendamento? Ah, professor, pensando assim, eu nunca tinha parado para pensar, né? Arrendamento, imóvel por contrato de aluguel pode ser considerado como um arrendamento? Essa é a provocação. Eu poderia classificar um aluguel de um imóvel, da fábrica, da loja, de o que quer que seja, um aluguel, o que quer que seja, como um arrendamento? Professor, mas por que você quer classificar ele como um arrendamento? Ah, isso muda tudo. Pensa bem, se somente se arrendamento for, eu vou classificar ele como ativo. Aquele contrato vai parar no meu ativo. Pensa como isso faz toda a diferença dentro de um balanço, numa análise de um balanço. Imagine você que exista um aluguel no valor de R$10 mil mês e é um aluguel de 5 anos. Olha só, eu vou pegar todo aquele contrato e jogar dentro do ativo e as prestações vão ser destinadas lá para despesa normalmente. Tá? Então, se for um arrendamento, eu vou recepcionar ele dentro do ativo. Aí vou colocar lá imobilizado e tal, lá no ativo. Tá, mas a minha pergunta, volta para a pergunta. Seguinte, um contrato de aluguel de imóveis é um arrendamento? Porque se for, nós vamos jogar no ativo. É ou não é? E a pergunta é boa, né? A pergunta é boa. Ah, professor, mas não é. Ah, professor, mas será que é? A gente tem que entender se sim ou se não. E os motivos que sim e não. E eu coloquei aqui algumas perguntinhas que a gente tem que responder. Que se a gente conseguir responder, a gente vai entender se é ou se não é um arrendamento, tá? Mesmo que o contrato não seja de arrendamento. Tá? Mas com essas perguntinhas a gente consegue realmente entender se é ou não é um arrendamento. Vamos lá? Ó, primeira pergunta. Na operação eu consigo identificar claramente um ativo? Tem um ativo na operação? Mas no aluguel tem? Tem, lógico. O imóvel é um ativo. Então eu consigo classificar. Se sim, legal. Nós já superamos a primeira fase. Então tem um ativo na operação? Legal. Tá bom. Olha só. Segundo, todos os direitos econômicos do ativo no período do contrato são destinados ao cliente que está com o ativo. Ou seja, tudo que se fizer dentro daquele imóvel, daquele contrato, é de quem está locando aquele imóvel. É de quem realmente recepcionou aquele contrato. Quem está detentor daquele imóvel naquele momento. Porque tem um contrato de aluguel. Num aluguel, contrato de aluguel, tudo que uma loja vende, então é realmente daquela loja. Não, então tudo bem, é do CNPJ, tranquilo. Se sim, ok, a gente realmente consegue classificar ainda como ativo. Vamos seguir essa trilha. Terceira pergunta, olha só. O fornecedor tem o direito à finalidade de uso do ativo? Ou seja, o fornecedor pode falar, esse ativo vai ser usado de tal maneira? Como assim, professor? Vamos lá. A maioria dos contratos diz o seguinte, tem uma cláusula lá dizendo assim, este imóvel é destinado ao uso comercial, não podendo subverter o seu fim. Não, esse imóvel é de uso industrial, não podendo subverter seu fim. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, eu posso fazer um contrato de aluguel de 10 anos e naquele período lá que eu comecei com a indústria e eu mudo de ideia e eu vou lá e faço kitnets. Que esdrúxulo, professor, mas eu estou falando para você. E eu vou lá e faço kitnets dentro daquele imóvel, daquele galpão e continuo alugando do mesmo jeito. Mas se o contrato me permitir, beleza. Se o contrato não permitir, eu não poderia fazer isso, tá? Então, quem está destinando o uso? Quem pode falar? Não, no contrato diz que quem pode falar é o dono do imóvel. Falando, olha, você não pode usar para qualquer fim. O fim que você pode usar é só esse. Tá vendo? Aqui eu já consigo eliminar um monte de contratos de aluguel que poderia falar, é ou não é? Então aqui eu já tenho, falando para você, se dentro do contrato está dizendo que quem determina qual que vai ser o uso daquele imóvel é o locador, o dono do imóvel, aí a gente não tem já um arrendamento, tá? Se estiver falando que tem a finalidade destinada pelo locador, pelo dono do imóvel, não há então um arrendamento. Tá bom, então vamos seguir. O último, que eu acho ainda mais difícil, olha só.
existe a possibilidade de compra do ativo ao final do contrato, inclusive utilizando as parcelas já pagas. Como assim? Para se ter um arrendamento, um contrato de arrendamento, aquela locação daquele período tem que fazer parte do direito, ele vai ter direito de compra, que ele pode exercer ou não, mas se exercer aquele direito de compra, as prestações que já foram pagas a título de aluguel vão ser utilizadas na amortização do valor do bem no final daquele contrato. Ou seja, tem que ter um direito de compra já escrito no contrato. Se tem um direito de compra escrito no contrato, então é arrendamento. Se não tem, então não é. Tá? Então vamos lá. Ó, primeira situação. Tem ativo? Beleza, tem ativo. Todos os direitos naquele período é de quem está alocando, quem está com o imóvel? Sim, beleza. Então realmente, olha, já temos aqui a possibilidade de se ter um arrendamento mercantil. Tá, mas e depois? O fornecedor, o dono do imóvel, ele tem o direito de falar para o que vai ser utilizado aquele imóvel? Tem. Não, na verdade, se for arrendamento mercantil, não tem, tá? O dono do imóvel não pode falar para que vai ser utilizado aquilo lá. E a maioria dos nossos contratos de aluguel está dizendo que o dono fala, olha, isso aqui vai ser utilizado como tal, vai ser feito como tal. Se tem essa cláusula, já não é arrendamento mercantil. E por último, tem que ter uma cláusula lá para ser arrendamento mercantil, tem que ter uma cláusula dizendo o seguinte, que no final do contrato haverá o direito de compra, a opção de compra, na verdade. Quem está alocando, quem está com aquele contrato, tem o direito de comprar aquele imóvel, ou qualquer situação, mesmo que não seja um imóvel, tem o direito de comprar. E as parcelas que foram utilizadas também serão utilizadas na amortização do valor do bem. Ok? Se essa história, se tem essa cláusula no contrato, então aí sim é sim um arrendamento mercantil. Eu sei que você vai falar para mim assim, professor, então 99,9% dos contratos de aluguel não são arrendamento mercantil. E eu vou te dizer, sim, você tem razão, 99,99% de um contrato de aluguel de imóvel não é arrendamento. Mas eu quis trazer essa provocação aqui para te mostrar a diferença de um com o outro, tá? Essas perguntinhas são muito úteis para você utilizar aí na sua empresa, no seu dia a dia, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais!